Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre a minha coleção, né, a minha vida dentro do colecionismo. Então é um vídeo mais pessoal de como eu me tornei colecionador, de como a leitura me fez desenvolver esse gosto então pelo colecionismo. Então eu espero que você goste deste vídeo e já deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo se você achar ele interessante e claro, ative as notificações para receber todos os vídeos do Foca nos Nerds e não esqueça de se inscrever no canal para receber aí todos os vídeos, para ficar por dentro do Foca nos Nerds que cada vez mais está crescendo. Então bora pro vídeo. Então hoje eu tô aqui para falar sobre a minha vida como colecionador e para isso eu tenho que avançar, voltar no tempo na verdade, avançar não, voltar no tempo para falar sobre a minha infância. Eu iniciei o gosto pela leitura logo na minha infância. Eu lembro muito bem de que eu adorava ler formatinhos e se eu não me engano eu acho que eram da Abril, formatinhos gibizinhos da Mônica, personagens da Disney, era o que mais me cativava. Eu já tive um contato naquela época com os super-heróis da Marvel, por exemplo, e também da DC, mas os personagens da Turma da Mônica e os personagens da Disney me cativaram bastante, me ajudaram bastante, me formaram como um leitor. Foi a minha base ali para começar e ir avançando. Então, aí teve um hiato aí, né? Na minha infância eu li bastante, mas aí teve um hiato na pré-adolescência e parte da adolescência, que foi quando eu lia muitas poucas coisas, seja lá quadrinhos ou livros, eu lia muito pouco. E quando eu comecei a namorar, quando eu tinha 16 anos, minha ex-namorada ela me incentivou bastante à literatura e isso me ajudou a voltar a esse universo, né, da leitura e eu comecei a me engajar cada vez mais. E ainda na escola, eu lembro que eu li algumas coisas, né, antes do namoro mas eram poucas coisas. E dessas coisas eu acho que o mais claro assim na minha mente são dois quadrinhos e dois livros que foram duas adaptações literárias, os quadrinhos no caso, foram Frankenstein e o Moby Dick, que são dois quadrinhos que na época eu li e fiquei maravilhado. O Frankenstein até hoje eu nunca mais achei uma versão daquela, nunca encontrei, porque eu adorei aquela versão. E também dois livros, o Metamorfose, do Franz Kafka, que é um livro que é a minha paixãozinha. Eu carrego ele comigo, eu comprei uma edição ano passado e é uma edição que eu gostei bastante, então ele está aqui na minha coleção e ele não vai sair nunca mais. E também O Dragão de Wawel e Outras Lendas Polonesas, que é um livro que eu vou ter que pesquisar aqui o nome das autoras, Letícia Wierzchowski, que é um nome difícil, e Anna Klaksewicz. Eu espero não ter soado errado, mas eu acho que eu tô quase lá, tá? É um livro maravilhoso que eu tenho que comprar para guardar na minha coleção. Eu já vi que ele tá por um preço acessível na internet. E é um livro fantástico que traz aí vários contos, né, várias lendas e ali da Polônia e então é um livro muito bacana. E esses livros e esses quadrinhos estão muito vívidos na minha memória. E aos 17 eu comecei a realmente colecionar. Foi quando eu tive os meus primeiros empregos fixos. Passou sei lá, um negócio muito louco aqui. Olha o barulho. É, enfim, voltando, então aos 17 eu tive meus primeiros empregos fixos e foi quando eu comecei a comprar, adquirir, para guardar. Então foi ali que eu comecei. E eu comecei pelos livros, né? Aqui, à direita, como você pode ver, é basicamente a minha coleção de livros. Essa estante aqui são só livros. E são livros que eu gosto bastante e alguns talvez eu não goste tanto, talvez eu me desfaça algum dia, mas eu tenho ainda uma certa dó, mas algumas coisas eu já até me desfiz. Enfim, e a partir ali dos meus 17, 18 anos, eu comecei, por exemplo, esta coleção da capa preta. Ah, e por favor, não façam coleções com lombada. 50% dos títulos são medianos para ruim, 30% são bons e 20% são acima da média. Então não vale a pena, o investimento é alto e não vale, sabe? Eu não me arrependo porque eu estava começando, então não entendia nada, eu comecei aqui por essa coleção, mas eu acho que não vale a pena. Vale muito a pena você comprar graphic novels, enfim, que você tem histórias fechadas e tudo mais, e são histórias que
você pode selecionar e não ficar preso a isso aqui, sabe? Porque, querendo ou não, você quer completar a lombada. Infelizmente, você se torna um lombadeiro. Eu me tornei, mas eu desapeguei. Hoje eu não sou mais. Enfim, voltando, eu comecei essa coleção então aos 17, 18 anos. E aí eu comecei a avançar. Hoje eu tô com 24, eu comecei avançando, comprando as coisas aos poucos. E eu lembro que no ano passado, acho que certamente foi o pico alto, assim, o máximo, o auge da minha as aquisições, sabe? Porque foi quando eu comecei a trabalhar numa rádio, atuando como jornalista, e eu tive um salário maior, né? Lógico. E isso me possibilitou comprar mais coisas. Então, só para ter uma ideia, eu não gosto de ficar falando de valores, mas eu vou falar por cima, assim. Eu gastei mais de 6 mil reais comprando somente quadrinhos. Então, eu aumentei demais a minha coleção no ano passado, e isso me possibilitou conhecer mais coisas, possibilitou com que eu me tornasse um leitor mais cascudo, sabe? Com mais argumento, talvez. E me possibilitou a expandir a minha coleção. Então hoje eu ainda tenho uma coleção pequena, até porque meu quarto é pequeno, mas eu tenho um baita orgulho dela. Quando as pessoas passam aqui pelo canto da casa, que eu acho que é o canto da casa mais bonito, daqui da casa dos meus pais. Enfim. Sim, eu moro com os meus pais. É o lugar mais bonito da casa porque, cara, isso aqui é cheio de cores, é cheio de história, é cheio de autores, são vários pensamentos, eu acho que é muito bacana. E eu acho que é isso que o colecionismo traz. No meu caso, é o conhecimento, né? O colecionismo aliado ao conhecimento, o que é muito bacana. Mas nada impede de você colecionar outras coisas, outros objetos. Eu acho que quando você se propõe a começar a fazer algo com empenho, eu acho que isso já é notável, acho que é muito válido, sabe? E aí não importa o que você vai colecionar. Então eu acho que eu comecei aqui pelos quadrinhos, mas por exemplo, eu tenho algumas action figures, né? Que são personagens aqui que eu gosto bastante, então eu vou comprando também, que é uma coleção, né? Legal. Porque é uma coleção um pouco mais modesta ainda do que os livros e os quadrinhos, tem um número menor de personagens, enfim. Mas eu acho que a coleção, ela te motiva a ser um cara, uma pessoa, eu falo muito cara, mas quando eu falo cara é só força de expressão, força do hábito, eu falo muito. Mas tanto os homens quanto as mulheres, quando começam a colecionar, eu acho que eles se tornam pessoas muito mais centradas no que eles desejam fazer, sabe? O colecionismo ele faz com que você seja uma pessoa organizada, porque isso aqui requer dedicação, requer eu limpo, assim, de 2 em 2 semanas eu tô tirando pó, uma vez por ano eu tiro, 1 ou 2 vezes por ano eu tiro tudo e dou uma folhada em cada coisa que eu tenho aqui, então dá trabalho, mas você não se sente forçado a fazer aquilo. Claro, é um pouquinho irritante? Não, talvez seja, mas você acaba folheando coisas aqui, por exemplo, que você não vê há muito tempo, que você não pega há muito tempo. Então, você tem apego a isso aqui, carinho, amor, sabe? É realmente um sentimento que só os colecionadores vão entender do que eu tô falando. Antes de ir pro final desse vídeo, eu queria destacar algumas coisas aqui, ó. Eu tenho alguns, entre as coleções aqui eu tirei algumas coisas, alguns formatinhos que eu fui ganhando ou fui adquirindo de alguma maneira, sei lá, mas a maior parte que eu ganhei. São quadrinhos que eu guardo, que até talvez as histórias não sejam tão boas, mas eu guardo. Por exemplo, tem uma edição aqui, ó, número 1 do Wolverine. Cara, isso aqui é bacana. Acho que tem até um valor significativo no Mercado Livre, por aí, mundo afora, que eu já dei uma olhada. Mas eu não me desfaço, eu continuo com elas. Tem algumas outras coisas aqui, ó. Isso aqui, tipo, é anos 90, então provavelmente eu não me lembro muito das histórias, mas provavelmente não são tão boas, ok? E essa aqui é especial, porque esse quadrinho aqui é o quadrinho mais antigo da minha coleção no quesito de que eu adquiri, ou seja, eu comprei esse quadrinho com o meu próprio dinheiro e ele é o mais velho da coleção. Se eu não me engano, ele foi lançado aqui no Brasil em meados de 2006, 2007 e compila aí várias histórias. Tem história do Demolidor, do Cavaleiro da Lua, do Justiceiro. Então é meio que o selo, os personagens Marvel Knights, sabe?
que são personagens sombrios da Marvel. E eu guardo isso aqui com muito carinho, muito amor, porque eu reli essa edição aqui por muitos anos, sabe? Eu li isso aqui bastante, eu vivia relendo, e eu era um piazinho, sabe? Um moleque que tava... não sabia ainda o que queria muito da vida, mas aí isso aqui é significativo bastante pra mim. Nem tem histórias boas aqui, mas é significativo porque é o number one e tá até velhinho, ó. Rasgado aqui, enfim. Mas é um pouquinho antigo isso aqui, dentro da minha coleção. Então é isso, o formato de vídeo hoje é diferente do que eu tenho feito, mas a ideia era realmente falar um pouco mais sobre a minha vida como colecionador. Futuramente eu pretendo falar um pouco sobre a minha coleção aqui, sobre as coisas que eu tenho, comentando, sabe? Mostrando, meio que até com o celular na mão, enfim. E para ter esse engajamento com vocês, eu acho que é sempre legal, acho que todos os canais de quadrinhos, se não fizeram, vão fazer isso, sabe? Todos os que eu acompanho já fizeram de alguma forma, mostraram a sua coleção. A dos caras são muito mais desenvolvidas que a minha, mas eu acho que eu tenho um certo respeito. Tem títulos aqui que são clássicos, tem títulos que faz você refletir, tem títulos para todos os gostos, todos os gêneros, todas as crenças, todas as raças, enfim. Isso aqui é meio que universal, sabe? E eu acho muito bacana, então por isso eu fiz esse vídeo. Então, obrigado você que acompanha até o final e, claro, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, enfim, tudo isso e o principal, leia quadrinhos. Quadrinhos são vida e colecione. Colecione porque colecionar também é vida. Abraço!